Boa tarde, queridos alunos do nono ano, e aqui estamos de volta com a disciplina de redação. Na aula passada, nós finalizamos o nosso assunto de anúncio publicitário, e nós vimos que o anúncio publicitário é um gênero textual jornalístico que tem a finalidade de vender um determinado produto ou serviço, né? Mostrando, sendo que o autor publicitário, ele visa a mostrar suas ideias para o seu consumidor e tenta persuadir o seu consumidor a comprar ou aderir a determinada ideia, serviço ou produto. Hoje nós vamos ver um outro gênero textual. Hoje nós vamos ver a reportagem, que também não deixa de ser um gênero jornalístico, mas com características diferentes que o anúncio publicitário, ok? Então, a reportagem é o gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Pessoal, eu acho que todos vocês já viram, né, uma reportagem. E a gente pode diferenciar reportagem, não confundam, reportagem com notícia. A notícia, ela visa a narrar, descrever algum fato que aconteceu na nossa atualidade, ou seja, que seja de conhecimento público. Já a reportagem, não. Já a reportagem, ela pode fazer um apanhado de ideias mostrando para o seu interlocutor um assunto relevante para a sociedade. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter. Ou seja, o repórter ele pode mostrar através das palavras, através da reportagem, certo? Uma crítica às características sobre um determinado assunto, detalhar um determinado assunto. Eu acho que vocês já viram, acho que quase 100% da população brasileira já viu, Globo Repórter. O Globo Repórter, ele é um conjunto, né, de reportagens sobre um determinado tema, certo? A gente pode perceber que a reportagem trata sobre temas diversos, como, por exemplo, uma das reportagens do Globo Repórter, eles trataram sobre a floresta amazônica, né? Sobre os Alpes suíços, sobre a Caatinga do Ceará. Eu estou falando aqui, essa parte aqui em relevo, vegetação e tudo, porque é um assunto que é geralmente muito tratado, né? Nas reportagens do Globo Repórter. Eu estou citando o Globo Repórter aqui porque é um meio de comunicação, né? De informação bem mais amplo, né? E que atinge a grande maioria dos brasileiros. Então, apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio e internet. As principais características, né, da reportagem. Nós vamos ver a linguagem, o texto predominantemente informativo, material abrangente elaborado e a polifonia, certo? Então, a linguagem. A linguagem apresentada deverá ser clara, culta. O que é essa culta? Formal, de acordo com as normas, a norma padrão da língua. Objetiva e direta. Texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é de informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Material abrangente e elaborado, ou seja,
previamente, né, o repórter ou o autor da reportagem, não necessariamente que seja um repórter, né, ele vai elaborar um material que ele vai apresentar para o seu leitor, certo? Pode ser um material audiovisual que vai chamar a atenção do leitor, ou simplesmente ele vai usar a oralidade dele para narrar fatos que aconteceram em determinado local, chamando a atenção para as características do tema que vai ser abordado na reportagem. Então, material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. Objeto do gênero jornalístico notícia. Olhe, percebam que a reportagem ela não visa comunicar acontecimentos. Isso é notícia. Ela não vem comunicar um determinado acontecimento, certo? A reportagem aborda os efeitos e desdobramentos de fatos e por isso presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada. E a polifonia, uma das principais características, né, da reportagem. O que é poli? Poli, muitos. Fonia, voz. Então, muitas vozes. Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistados, que são testemunhas, especialistas, etc., documentos reunidos e entre outros. Por esse motivo também, disse que as reportagens utilizam tanto a linguagem direta quanto a linguagem indireta. Quando é que eu vou utilizar essa linguagem indireta? Quando, né, o repórter vai narrar de uma maneira externa, de uma maneira de fora, observando, né, os fatos narrados. E quando ele vai tratar de uma maneira direta, uma linguagem direta, é quando alguém vai dar seu testemunho sobre determinado tema que está sendo apresentado na reportagem. Ok? A estrutura da reportagem. Vocês sabem que a notícia, ela tem a sua estrutura bem parecida, né, com a reportagem, mas não igual. A reportagem tem o título ou manchete, que é o nome do texto, deve ser formulada de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Consiste geralmente em frases de efeito concisas, ou seja, esse título, como todos os títulos de outros gêneros textuais, eles precisam ser chamativos, claros e objetivos, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Porque se o título não for chamativo, se o título não procurar ter uma criatividade para chamar a atenção do leitor, esse leitor não vai se interessar pelo restante da leitura da reportagem. Subtítulo ou título secundário. Nós sabemos, pessoal, que existem os títulos, os subtítulos e os intertítulos. Os títulos são aquelas letras garrafais que tem antes de iniciar o texto. O subtítulo é um complemento do título original. E os intertítulos são aqueles títulos que existem no meio do texto que vão fazer subdivisões do assunto que está sendo trabalhado. Então, o subtítulo ou título secundário é um complemento ao título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento é facultativo. Nem todas as reportagens possuem subtítulos. Esse subtítulo, pessoal, ele é mais comum nas notícias. Já nas reportagens, ele já não é mais tão necessário, já não é mais tão comum. A lead, no jornalismo, a lead é o primeiro parágrafo do texto, né? Como a gente já viu lá no 6º, 7º ano da notícia, sobre a notícia, no primeiro parágrafo vão existir as informações principais, tanto da notícia quanto da reportagem. Como assim? Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead não precisa responder todas as perguntas. O que, quem, quando, onde, como, o que deveriam ser respondidas em outros gêneros jornalísticos, como a notícia, por exemplo. Certo? Corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem.
é o desenvolvimento da reportagem, certo? É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico. Ao final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado. Ou seja, o corpo do texto ele vai tratar de uma maneira mais abrangente, ou seja, é a notícia própria, a reportagem propriamente dita vai constar lá no corpo do texto, certo? Vocês agora, pessoal, vão abrir o livro de literatura, não é redação, tá, gente? Literatura, na página 107. Lá nós vamos ter um exemplo, certo? Um exemplo de reportagem. Página 107. Vamos lá? Página 107. Página 107. Página 107. Lá onde tem reportagem, o gênero e foco. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo de reportagem. A reportagem também, como a notícia, ela pode constar também da linguagem não verbal. Como a gente pode verificar aqui na página 107, os jovens criminosos e a maioridade penal, certo? Nós temos aqui um par de algemas e na próxima página nós temos uma pessoa com os braços para trás, com as mãos algemadas. Então, a notícia, assim como a reportagem, ela pode constar também com além da linguagem verbal, que é a principal linguagem que consta na reportagem, mas também linguagem não verbal. Uma vai complementar a outra. Então, olha, na página 107, nós temos uma reportagem sobre os jovens criminosos e a maioridade penal. Observem que essa parte em vermelho, certo? É o título. Nós temos aqui essa parte, essa frase, né? Abaixo do título, certo? O subtítulo. Então, jovens de 16 anos conquistam novos direitos, mas ainda são tratados como crianças quando cometem crimes. Agora aumenta a pressão para que recebam penas mais duras quando participam de crimes hediondos ou são reincidentes. Esse texto é da Suzana Borim. Então, o texto diz assim, olha, o que é a lide, pessoal? A lide, geralmente é o primeiro parágrafo da reportagem, assim também como é o primeiro parágrafo da notícia, certo? Então, é na lide que vai constar os principais elementos da reportagem, né? Responder, vai fazer uma abertura para que aconteça após a lide o desenvolvimento. Desde 1940, quando a legislação brasileira estipulou a maioridade penal, qualquer jovem com idade inferior a 18 anos é considerado incapaz. Em outras palavras, o Estado entende que ele não tem condições de acompanhar a leitura. Em outras palavras, o Estado entende que ele não tem condições de fazer as próprias escolhas nem de assumir as consequências de seus atos. É esse o conceito que tem praticamente assegurado a impunidade a adolescentes criminosos que cometem atos bárbaros e que estimulam o crime organizado a recrutar cada vez mais crianças para suas fileiras. Mas será que um jovem de 16 anos em 2013 tem o mesmo amadurecimento e acesso à informação que tinha um adolescente na mesma idade em 1940? Será que o rapaz de 17 anos, 11 meses e 27 dias, que covardemente atirou na cabeça do universitário Vitor Hugo Dippmann, de 19 anos, depois de lhe roubar o celular, não sabia das consequências de seus atos? Página 108. Vitor foi morto por um criminoso que já tinha passagem pela Fundação Casa, onde havia cumprido apenas 45 dias por outro roubo. Estava na rua, armado, porque não podia receber uma pena maior. Situações como essa vêm se repetindo em todo o país e a sociedade clama por mudanças.
Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostra que 93% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal para 16 anos. Querem que o adolescente capaz de cometer atos hediondos seja tratado como adulto. Na terça-feira 23, a Câmara criou uma comissão especial para enfrentar um tabu, propor alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, um conjunto de normas aprovadas em 1990 para proteger a infância, elogiado internacionalmente como uma das legislações mais modernas do mundo. Essa legislação, pessoal, é conhecida como ECA, certo? Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo dos deputados é endurecer as punições aplicadas aos menores infratores. No caso de reincidência e crimes hediondos, como homicídio e estupro, o prazo máximo da internação saltaria dos atuais 3 anos para 8. Leia o quadro da página anterior, quando nós vimos aqui, né, o que vigora hoje. O problema é que desde 2000 já foram criados 12 projetos de lei para alterar o estatuto, mas nada sai do papel. Enquanto isso, a situação só se agrava. Nos últimos 10 anos, o número de jovens infratores aumentou 138%. Se em 1990 o ECA era exemplo, hoje ele está desatualizado. Apenas para contextualizar, no início dos anos 90, o crack não existia em boa parte do país. Passou da hora de fazermos reformulações, afirma o deputado Carlos Sampaio, que vai comandar a comissão da Câmara. Ele defende o aumento do tempo de permanência da Fundação Casa, onde ficam os menores detidos de 3 para 8 anos nos casos hediondos. Assim, o infrator poderia ficar preso até os 26 anos e não mais até os 21. A partir dos 18 anos, ele seria encaminhado para uma área específica, isolada dos menores. No Senado, uma emenda constitucional de Aloysio Nunes propõe reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A aplicação da medida seria restrita aos crimes hediondos, não às infrações médias ou leves, furtos e roubos simples. Se medidas como essa estivessem em vigor, o universitário Vitor não teria cruzado com o jovem criminoso que o matou na porta de casa. Ainda segundo a proposta apreciada pelos deputados, quando for diagnosticada doença mental, o juiz poderia indicar tratamento ambulatorial ou internação compulsória por prazo indeterminado, com reavaliações a cada 6 meses. A medida tornaria legal, por exemplo, a situação de Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Ele vive em um limbo jurídico desde 2003, quando liderou o grupo responsável por assassinar o casal Liana Friedbeck e Felipe Café, em São Paulo. A adolescente Liana também foi vítima de estupro coletivo num crime que horrorizou o país. Na época, Champinha tinha 16 anos, a mesma idade da estudante que matou. Há 10 anos, o criminoso está internado na Unidade Experimental de Saúde, alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, por oferecer tratamento medieval aos detentos. O equipamento do governo estadual teria o objetivo de tratar jovens de alta periculosidade com graves patologias, mas não chega nem perto disso. Esse é um problema a ser enfrentado. Especialistas em educação asseguram que não adianta reduzir a maioridade penal nem aumentar as penas se o Estado não for capaz de oferecer condições para que os jovens tenham um futuro digno. Se o jovem falhou, a sociedade, a família, a escola devem ter falhado também, diz Cosette Ramos, doutora em educação pela Florida State University. Organizações de defesa dos direitos humanos e organismos internacionais de atenção às crianças entendem que a diminuição da idade penal não resolve o problema da violência juvenil. Argumentam que os adolescentes ainda não estão completamente formados e que as mudanças devem ocorrer nas razões sociais que levam ao crime. Reduzir a maioridade penal não resolve. Ou agimos nas causas da violência, ou daqui a pouco veremos o tráfico estar recrutando crianças com 14, 12 ou 10 anos, diz Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O promotor Thales César de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude de São Paulo, discorda. Segundo ele, os jovens de 16 anos têm total consciência dos delitos que cometem. Eles sabem que nada vai acontecer se matarem e roubarem. A ficha estará limpa aos 18 anos, quando saírem da Fundação Casa, diz Oliveira.
O promotor acrescenta que, quando pegos, a primeira coisa dita pelos infratores à polícia é: sou menor. É inadmissível a quantidade de pessoas honestas e famílias inteiras sendo destruídas, enquanto apenas discutimos a redução da maioridade penal. O mesmo Estado que patina ao definir uma nova legislação capaz de punir menores que cometem crimes hediondos vem, ao longo dos anos, assegurando novos direitos aos jovens de 16 anos. A Justiça Eleitoral, por exemplo, permite a obtenção do título de eleitor e a participação das urnas já nessa idade. Ou seja, o Estado, preste atenção, o Estado entende que o jovem de 16 anos é capaz de formar consciência política e votar para presidente, não só para presidente, para todos os cargos políticos do Brasil. No Brasil, eles também podem trabalhar com carteira registrada e com autorização dos pais, casar e ser emancipados. Internacionalmente, não há um consenso jurídico ou científico que determine em qual idade uma pessoa deixa de ser criança e está apta a responder como um ser maduro. Na Inglaterra, é possível prender um infrator de 10 anos. Nos Estados Unidos, é permitido tirar a licença de motorista aos 16, mas fica proibido de consumir bebidas alcoólicas antes dos 21 anos. Então, a culpa é dele? Com tantas incertezas, lá na página 110, viu gente? Página 110. Com tantas incertezas, cabe à neurociência dar algumas pistas sobre comportamentos característicos dessa faixa etária, como a impulsividade. Diversas pesquisas apontam que o cérebro demora até os 25 anos para se formar por completo. O córtex pré-frontal é a última parte desse processo, mas responde por toda a nossa cognição, tomada de decisão, capacidade de avaliar riscos, planejamento de estratégias. Só ao longo do desenvolvimento biológico ele aprende até onde é possível empurrar limites e ignorar regras. Por isso, o adolescente tende a fazer escolhas baseadas mais na intensidade das emoções do que em análises racionais. Eles são mais reativos, levam menos em conta as consequências de seus atos, afirma o neurocientista André Frazão Helene, do Laboratório de Ciências da Cognição da Universidade de São Paulo. Mas, aos 16 anos, o cérebro já sabe diferenciar o certo do errado, tanto no sentido do que é moral quanto legalmente aceito. O amadurecimento biológico, porém, varia de pessoa para pessoa. Assim como algumas meninas menstruam aos 10 e outras aos 15, o córtex pré-frontal também está ligado às relações interpessoais, à capacidade de se colocar no lugar do outro, seja para corresponder a uma opinião divergente, seja para se identificar com a dor alheia. Para a psicóloga Maria Alice Pontes, especialista em neuropsicologia, o desenvolvimento cerebral explica certas atitudes da puberdade, mas não justifica todas elas. Não dá para usar o cérebro como desculpa para dizer que o jovem nessa idade não tem nenhum discernimento e, portanto, não pode assumir a responsabilidade pelo que faz. Além de fator biológico, há a influência do ambiente e do contexto em que o ser humano cresce. Primeiro, vale lembrar que muitas transformações históricas e culturais separam os adolescentes de hoje dos da década de 40, época em que a maioridade foi instituída no país. Mesmo nas metrópoles, um rapaz de 16 anos se divertia descendo ladeiras de rolimã, enquanto hoje quer ostentar o smartphone da moda. O acesso às drogas ou às informações em larga escala também era reduzido. Em segundo lugar, não há como ignorar as condições socioeconômicas e a estrutura familiar de um adolescente que comete um crime. Se o cérebro é fisiologicamente imaturo, o ambiente deveria oferecer o suporte necessário para o desenvolvimento ideal. Quanto se pode esperar de um jovem carente, desprovido de boa educação, com referências de violência doméstica e cercado pelo tráfico? O debate sobre essa questão esquece muitas vezes que o contexto é determinante no comportamento. Diz Marta de Toledo Machado, professora de Direito da Criança e do Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, pessoal, observem que as características da reportagem estão bem marcantes nesse texto. Como ela visa a trazer opiniões críticas de uma certa forma históricas sobre um determinado assunto. No caso aqui, a maioridade penal, certo? Ela, diferentemente da notícia, ela não vem a trazer uma notícia, descrever ou narrar um acontecimento recente. Ela vem mostrar uma opinião crítica, né? Mostrar a subjetividade do repórter
ou do veículo de comunicação sobre um determinado tema, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos responder a questão 1. A reportagem discute a imposição de penas mais duras a jovens infratores. De acordo com o texto, como a legislação atual vê o menor infrator? De acordo com o texto, como a legislação atual vê o menor infrator? De acordo com o texto, como a legislação atual vê o menor infrator? Pessoal, olha a resposta. Vamos lá. Vocês vão me mandar essa atividade, tá bom? Desde 1940, a legislação vê o jovem com menos de 18 anos como incapaz. Desde 1940, a legislação vê o jovem com menos de 18 anos incapaz, ou seja, aquela pessoa incapaz, né, a pessoa que não tem condições de fazer as suas próprias escolhas ou de assumir as consequências, né, pelos seus atos, né, que eu acho isso totalmente ultrapassado, porque vocês sabem muito bem como jovens que vocês são, né, e se enquadrando nessa faixa etária, vocês sabem que os jovens de hoje, principalmente com as novas tecnologias, com os meios de comunicação, a gente sabe que o jovem de hoje, né, ele já sabe muito bem o que quer, né? Então, a segunda questão. Ao situar o assunto, o jornalista que assina a reportagem faz referência a aspectos que podem justificar a mudança da legislação. Que fato ou argumento é relevante quanto a. Ao aspecto psicológico, B. Ao aspecto social e penal, C. Ao aspecto criminal e D. À pressão da sociedade. Vamos lá, pessoal? Vocês vão analisar esses 4 aspectos, né? E vocês vão colocar esses aspectos, né? Quais os aspectos que a reportagem faz referência que podem justificar a mudança da legislação que foi feita em 1940, né?
Então, pessoal, nós podemos perceber que nos aspectos, na letra A, no aspecto psicológico, na letra A, o jovem de hoje é mais maduro. Por quê? Porque ele tem muito mais acesso à informação do que o jovem de 1940. Então, o jovem de hoje é mais maduro, vírgula, pois ele tem mais acesso à informação do que os jovens de 1940. Do que os jovens de 1940. Letra B. Há um aspecto social e penal. Aspecto social e penal. O crime organizado tem chamado crianças e adolescentes cada vez mais, pessoal, por conta dessa idade reduzida. Então, o crime organizado tem chamado, tem recrutado, né, crianças por conta da idade reduzida. Se tem a idade reduzida, né, não podem ser presos, não podem sofrer nenhum dano penal. Então, assim, o crime organizado, ele chama esses menores para o crime, visto que eles são impunes. Eles não podem ser punidos. C. Ao aspecto criminal. Qual é, né, o que o texto faz referência sobre isso? O texto apresenta exemplos de casos em que menores cometem crimes hediondos. O texto apresenta casos em que menores cometem crimes hediondos. E na letra D, e a pressão da sociedade? 93%, lá na reportagem que a gente lê agora tem. 93% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. Pessoal, a gente vive um outro tempo. Hoje as pessoas têm a mente mais aberta, né? Por que um jovem de 16 anos pode votar e ele não pode ser punido pelos seus atos? Então, é uma contradição que a gente vê aí nesse meio social, político, cultural, né? Lá na página 112, no terceiro parágrafo do texto é comentado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, conjunto de normas aprovadas em 1990 para proteger a infância. Segundo o texto, embora seja elogiado internacionalmente e considerado um dos mais modernos do mundo, o Estatuto não tem impedido o agravamento da situação. Na letra A, que dado quantitativo demonstra isso? Quantitativo vem de quantidade. Qualitativo vem de qualidade, de opiniões. Então, aqui o texto apresenta dados quantitativos. Quando ele diz assim, ó, o número de infratores cresceu 138%. O número de infratores cresceu 138%. Letra B. Que fato social novo é citado para indicar desatualização do Estatuto? Que fato social novo é citado para indicar desatualização do Estatuto? Pessoal, ele cita, né, a revista Isto É, cita que no ano de 1940 não existia ainda drogas como o crack, né?
E hoje, na nossa atualidade, a gente vê que de lá para cá já foram criadas várias e várias drogas, dentre elas o crack. Então, é o aparecimento de drogas como o crack que não existia, né, no ano que foi feito o estatuto, que foi 1990, que foi 1990. Letra C. Que alterações no estatuto estão sendo propostas por políticos? Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Quarta questão. Estão acompanhando, gente? Pessoal, olha, a gente precisa terminar esse assunto hoje, porque na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma avaliação, visto que vocês não têm nenhuma prova na quarta-feira, né? Nós vamos fazer uma avaliação de literatura sobre o anúncio publicitário sobre reportagem, certo? Então, quarta questão. O texto apresenta também um ponto de vista diferente, contrário às modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente propostas. Entre os argumentos apresentados por pessoas ou organizações que não concordam com a redução da maioridade penal, qual diz respeito a recuperação do jovem infrator. A recuperação do jovem infrator. A recuperação do jovem infrator. O texto diz que o Estado não é capaz de oferecer condições para que os jovens sejam recuperados. Ou seja, olha, não adianta o Estado diminuir na maioridade penal de 18 para 16 anos se ele não pode oferecer condições dignas de recuperação para esses jovens. Certo? Letra B. B. A maturidade do adolescente. Ele diz que o jovem não está formado. O jovem não está formado. As condições sociais. As condições sociais. As condições sociais. As condições sociais. É necessário agir na causa da violência. É necessário agir na causa da violência. É necessário agir na causa da violência. Quinta questão. Um dos argumentos favoráveis à redução da maioridade penal considera que os menores de 18 anos deveriam ficar sujeitos a mais responsabilidade e deveres, uma vez que ao longo dos anos tiveram novos direitos assegurados. Quais são esses direitos? O direito de votar, né, gente? O direito de votar, de trabalhar com carteira assinada, o direito de votar, de trabalhar com carteira assinada, de casar e de ser emancipado pelos pais. Direito de votar, de trabalhar com carteira assinada, de casar e de ser emancipado pelos pais. Sexta questão. Lá na página 113. Página 113. No decorrer da reportagem, há trechos de entrevistas com políticos, com pessoas ligadas à área jurídica e com cientistas ou especialistas em adolescentes. A. De modo geral, qual desses grupos de pessoas se mostra favorável à redução da maioridade penal?
e a imposição de penas mais duras a crianças e adolescentes, qual deles é desfavorável a essas medidas? Olha, os políticos, pessoal, tá atenção. Os políticos e as pessoas da área jurídica se mostram favoráveis a essas medidas. Os políticos, basta colocar lá, os políticos e o judiciário. Os políticos e o judiciário são favoráveis a essas medidas. Os estudiosos se mostram desfavoráveis. Os estudiosos se mostram desfavoráveis. Na letra B, que importância tem para a construção da reportagem a utilização de depoimentos de profissionais de diversas áreas? Conferir ou dar uma maior credibilidade à reportagem. Dar uma maior credibilidade à reportagem. Dar uma maior credibilidade à reportagem. Dar uma maior credibilidade. Quando se usa, né, depoimentos, se usa citações, exemplos, então a gente tem o objetivo de dar uma credibilidade maior ao que está sendo dito. Sétima questão. Estamos na página 113. A linguagem empregada em reportagem segue a norma padrão e tende a ser impessoal. Entretanto, em certas situações, os jornalistas deixam transparecer a opinião que têm sobre o assunto de que tratam. Observe na reportagem em estudo a linguagem, o título e o intertítulo. A linguagem empregada pela jornalista é pessoal ou é impessoal? Justifique sua resposta. Pessoal é quando ela visa dar a sua opinião pessoal, ela é subjetiva, certo? Quando ela é impessoal, ela é bem objetiva nas suas palavras, ela não vai dar a sua opinião pessoal. Então, a linguagem empregada pela jornalista é pessoal ou impessoal? Ela é, de modo geral, impessoal, pois ela não coloca a sua opinião sobre o assunto. Impessoal, pois ela não coloca a sua opinião sobre o assunto. B. Há no texto trechos que explicitam o ponto de vista da jornalista ou da revista sobre o tema? Justifique sua resposta. Sim. Sim. Justificando. O título, né? O título que é Os Jovens Criminosos e a Maioridade Penal, né? E o subtítulo, Jovens de 16 anos conquistam novos direitos, mas ainda são tratados como crianças quando cometem crimes, certo? Então, o título e o intertítulo mostram que a jornalista considera que há contradições no modo como o adolescente é tratado. O título e o intertítulo mostram como a jornalista considera que há contradições no modo como o adolescente é tratado. Oitava questão. É comum haver nas reportagens gráficos, infográficos, tabelas e mapas que auxiliam na composição das informações do texto. No caso da reportagem lida, há 3 infográficos. Que informações complementares há no infográfico? A responsabilidade aos 16 anos. Quais são as informações que existem lá na página 109, viu, gente? 109. Que informações complementares há no infográfico? A responsabilidade aos 16 anos. Informações sobre o jovem de 16 anos. Pode e não pode fazer de acordo com a lei. As informações do jovem de 16 anos sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer de acordo com a lei. Letra B. E no infográfico, a culpa é dele. E no infográfico, a culpa é dele lá na página 110. 110. Informações
sobre a relação entre o amadurecimento das estruturas cerebrais e alguns comportamentos do adolescente. Informações sobre a relação entre o amadurecimento das estruturas cerebrais e alguns comportamentos do adolescente. Esses dois, letra C lá na página 114. Esses dois infográficos espelham a oposição entre os dois pontos de vista que envolvem um assunto tratado na reportagem. Por quê? Sim, né, gente? Ele expressa o ponto de vista tratado na reportagem. Sim, por quê? O primeiro mostra que a lei dá direitos e nega outros a jovens de 16 anos. Sim, ponto. O primeiro mostra que a lei dá direitos e nega outros a jovens de 16 anos. Nona questão. Observe as formas verbais empregadas na reportagem. Que tempo verbal predomina? Levante hipóteses. Por que há o predomínio desse tempo verbal? Qual é o tempo verbal que predomina, pessoal? Vamos dar uma olhada lá. A gente percebe que o tempo verbal lá no texto predomina o presente do indicativo. Por que é o predomínio desse tempo verbal? Porque dá uma ideia de que os fatos são atuais. Porque dá uma ideia de que os fatos são atuais. Pessoal, essa questão 10 aqui é a nossa questão coringa, que eu sempre falo, né? Quais são as principais características da reportagem? Respondam, levando em conta os critérios a seguir. Qual é a finalidade da reportagem? A finalidade da reportagem. Qual é a finalidade da reportagem? Transmitir informações mais aprofundadas sobre um tema. Transmitir informações mais aprofundadas sobre um tema, enfocando diferentes aspectos. Finalidade do gênero: transmitir informações aprofundadas sobre um tema, enfocando diferentes aspectos. Enfocando diferentes aspectos. Perfil dos interlocutores. Perfil: quem participa da comunicação da reportagem? O locutor, né, que é o jornalista. Locutor, que é o jornalista. E o destinatário. Destinatário, que são os leitores dos jornais. Destinatário, que são os leitores dos jornais ou revistas, né? Jornais ou revistas. Suporte ao veículo. Onde está localizada a reportagem? Jornais, revistas e hoje principalmente na internet. Jornais, revistas e hoje principalmente na internet. E o tema? Assuntos de interesse geral do público. Tema: assuntos de interesse geral do público. Assuntos de interesse geral do público. Assuntos de interesse geral do público. Na página 115, finalizando a nossa atividade, estrutura, ela é relativamente livre, certo? Ela não segue uma estrutura tão rígida, né? Geralmente a notícia, ela tem uma estrutura um pouco mais rígida do que a reportagem, certo? Então, é relativamente livre.
Relativamente livre. Relativamente livre. E a linguagem? Linguagem padrão e impessoal. Padrão e impessoal, vírgula, dependendo dos interlocutores, padrão e impessoal, vírgula, dependendo dos interlocutores. Ponto. Verbos no presente do indicativo. Verbos no presente do indicativo. Ok? Então, pessoal, percebam as diferenças entre a notícia e a reportagem. Não confundam. São gêneros textuais diferentes, ok? Então, pessoal, olha, na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade avaliativa de literatura na próxima quarta-feira, certo? Onde nós vamos estudar, onde vocês vão estudar para que a gente possa fazer essa atividade avaliativa. Vou colocar tudo lá na introdução da aula e vou colocar também no grupo do nono ano, certo? O anúncio publicitário, né? Que a gente já viu na aula passada, anúncio publicitário, e o discurso citado em textos jornalísticos que a gente viu dentro do anúncio publicitário. E vamos ver também a reportagem. A reportagem até na página 115, certo? Até na página 115. Nós não vamos ver essa continuidade e progressão textual, porque eu ainda não expliquei para vocês o que é, tá bom? Mas eu vou colocar tudo no grupo de vocês, o que tem que estudar, e vou colocar também lá na introdução da aula da próxima quarta-feira, que é o dia da nossa prova, dia 2 de setembro, tá bom? Já que vocês não vão ter nenhuma prova nesse dia, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a todos nós. Tchau, tchau.